Eu tive conversando com o pastor Reinaldo, com a pastora Fernanda, da possibilidade, nessa minha passada rápida com vocês, da gente falar um pouquinho sobre esse tema que, para mim, muito importante, Jesus nos evangelhos. Por que eu não... A gente estava assim, né? Não, bota Jesus e os evangelhos. Mas por que não Jesus e os evangelhos? Porque Jesus e a palavra é a mesma coisa. Jesus está ali. Então a gente está falando do mesmo Jesus, mas é claro, esse é um assunto importante para a gente, como cristãos da Nova Aliança, como filhos de Deus da Nova Aliança. Mas a proposta aqui, eu sempre digo que eu sou muito mais professor do que pregador. Se você me chama para pregar, eu fico meio assim, né? Mas se você me chama para compartilhar um assunto em aula, eu fico mais feliz. E eu entendo que o Novo Testamento, a gente só vai ter tempo de falar, na verdade, dos evangelhos, e bem correndo, rapidinho. A gente, para entender um pouquinho os evangelhos, a gente precisa voltar lá atrás, no Antigo Testamento, e entender como tudo aconteceu. Eu digo, as raízes do povo judaico, as raízes das tradições, os costumes, porque muitas das falas de Jesus, nós vamos ver que estão conectadas com coisas do Antigo Testamento. Aliás, quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de uma interpretação de um texto bíblico, a gente precisa levar em consideração 3 coisas importantes. 6. Primeiro, o contexto. Para quem o autor escreveu? Qual era o contexto cultural, histórico, religioso? O que fez o autor, o escritor da Bíblia? A gente sabe que o autor é o Espírito Santo, mas o que fez esse autor escrever aquilo e por quê? O que ele queria? A gente precisa entender um contexto. A gente precisa entender o conteúdo de cada livro. Qual a mensagem que esse livro, que esse evangelho se propõe a trazer? E a gente precisa entender e conhecer um pouco das conexões. Porque o que valida o Novo Testamento, você pode até achar que não, mas é o Antigo. Jesus é o cumprimento de todas as profecias que foram preditas pelos profetas de lá de trás. Por isso, Mateus, a gente vai entender, estudando Mateus, que Mateus vai tentar, em sua tese, defender que Jesus é o Rei dos Reis, o Messias esperado, não só pela sua descendência, ele vai falar de uma genealogia, mas também para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta X e Y. Então a gente precisa entender contexto, conteúdo e as conexões que fazem com que o nosso entendimento aumente. Tanto conexões que vão corroborar, por exemplo, quando Jesus vai dizer para mim e para você amar o meu próximo como a mim mesmo, ele fala isso no Antigo Testamento, né? Mas quando Jesus vai falar, ame o seu próximo como Deus te amou, Jesus ele conectou com o Antigo Testamento um mandamento que existia e ele ampliou isso. Então é importante que a gente entenda essas conexões para a gente entender as rupturas que acontecem. Por que era assim e agora não é mais assim? Por que era dessa forma e agora nós fazemos assim? Então, Jesus não veio só corroborar o Antigo Testamento, mas ele veio também mudar algumas coisas, uma vez que ele é o sacrifício pleno e definitivo. E ele então consuma, e por isso ele fala, está consumado, ele consumou a obra redentora. Aquilo que era sombra lá atrás, como diz a carta não sei quem escreveu, mas aos Hebreus, vai dizer, né, que agora em Cristo é realidade. Então a gente precisa conectar. Então a gente vai falar um pouquinho desde Abraão para cá. Então quando a gente fala de Abraão, eu penso que a gente pode ter esse como ponto de partida. A gente não precisa voltar a Gênesis, a gente não precisa voltar... A gente não precisa voltar a Gênesis, digo na criação, Abraão, na verdade, chamada de Abraão acontece em Gênesis capítulo 12, mas eu acho que a partir de Abraão a gente começa a ter uma ideia
da raiz do povo judaico, da raiz do povo judeu, que evidentemente você sabe que é a origem de Jesus. Então Deus, você sabe que chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, traz para a gente essa narrativa. Gênesis capítulo 12, ao final do livro de Gênesis, a gente vai ver um período que é o período patriarcal. Deus vai tratar com patriarcas da família. Deus trata com Abraão, com Isaac, com Jacó. Jacó tem 12 filhos, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Deus vai trazer, aquela questão de José. Tudo acontece de Gênesis 12 até o último capítulo do livro de Gênesis, que é o período patriarcal. Ele cobre um período da história para a gente entender. Mas a gente tem em Abraão um ponto fundamental, um ponto de início para o nosso bate-papo. Por quê? Porque Deus chama um homem, Deus chama uma família improvável, uma família de pessoas que talvez não fossem, na nossa razão humana, as pessoas mais adequadas a serem chamadas para aquela proposta, porque Sara era estéril. Se Deus queria fazer de Abraão um pai de grande nação, como ele vai chamar uma mulher estéril? Então ele chama o improvável para mostrar para a gente o seu poder, para mostrar para a gente o que ele faz, para trazer para a gente os seus milagres e para trazer para a gente que nós precisamos crer e depender dele. Tudo vem dele, não é por nós, não é sobre nós, é dele desde o Antigo Testamento. A gente chega, vê Abraão tendo um filho chamado Isaac, e você conhece essa história. E depois esse cara vai ter um filho chamado Jacó, 2 irmãos, Jacó e Esaú. Jacó, ele era um cara conhecido, esse nome Jacó, ele pode ter várias interpretações, e uma delas, dentro da língua hebraica, você entender que ele era um enrolador, um enganador, um mentiroso. E, em um determinado momento, o Jacó tem um encontro com Deus. Aquela briga que a Bíblia narra para a gente, da narrativa de que Jacó brigou com o anjo, né? Não tem aquela coisa? E não queria deixar o cara sair, daí vem aquela música, Jacó segurou o anjo e não deixou. Por quê? É dessa história. E ele é abençoado por Deus, e Deus muda o nome de Jacó. Repare que Deus mudou o nome de Abraão. Era Abrão, e agora Deus muda para Abraão. Era Jacó, e agora Deus muda para Israel. Isso quer dizer para a gente que mudança de nome aponta para a mudança da forma que Deus nos vê. Se Deus via Jacó até um determinado momento, Israel até um determinado momento como um usurpador, como um enganador, agora ele vê alguém que luta ao lado de Deus e prevalece. E esse Jacó tem 12 filhos homens. Na verdade, ele teve 12 homens e uma menina, e esses 12 homens vão formar as tribos de Israel. Essas tribos, os filhos vão dar origem lá depois às tribos de Israel. A família de Jacó, ela passa por um momento de fragilidade, houve seca. Um desses 12 filhos de Jacó é mandado para o Egito, José. Deus honra José. Deus faz com que esse cara vire e acabe sendo o primeiro-ministro do Egito. E ele providencia tudo para que quando a família de Jacó chegasse àquele lugar no Egito, eles fossem abençoados, fossem favorecidos, sem terem feito absolutamente nada. Na verdade, eles traíram, eles enganaram o pai, eles foram desleais com o irmão, e em que pese todas essas coisas, foram recebidos com favor e graça. Chegam no Egito, não ficam localizados em qualquer lugar. Deus manda os caras para o melhor lugar da terra do Egito, um lugar chamado Gósen, um lugar que era, na verdade, uma convergência ali onde afluía, ali abria os afluentes do rio Nilo, e era a parte mais propícia à agricultura, era a parte mais nobre, era a parte mais rica, e o povo de Deus prevaleceu. Só que Deus tinha um plano, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa terra é de tua possessão. Você será pai de grande nação. A nação cresce no Egito. Se não acontecesse absolutamente nada, talvez eles estivessem lá até hoje.
E um desconforto veio. E Deus, então, levanta um libertador. E a gente começa já a falar de um cara chamado Moisés. E a gente começa a ver a história de Moisés. Moisés, a gente vai ver quando Mateus fala, tem muitos links e conexões com Jesus. Moisés foi o libertador do povo de Israel, num contexto físico e geográfico. Moisés foi poupado da morte no Egito. Moisés, ele passou, Paulo vai falar que quando Moisés passa com o povo pelo Mar Vermelho, o povo foi batizado. Jesus também foi batizado nas águas. Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias esperando receber a lei. Moisés foi e ficou 40 dias no deserto também, sem comer e sem beber. Então, muitas conexões vão acontecendo entre Moisés e Jesus, mas chega um momento que Deus, então, precisa, com mão forte, liberar o povo, e o povo, então, sai da terra do Egito. E aqui você tem um mapa que você tem na sua Bíblia. Então, quando eu olho, por exemplo, essa região, a terra de Gósen, é a região onde o povo estava. E perceba que eu coloquei propositalmente a rota mais fácil. Havia uma via mares, que era por aqui. Você ia andando pela beira da praia, mas havia um povo aqui chamado Filisteu. E esses caras foram a pedra no sapato do povo judeu, os israelitas, muito tempo. E Deus, então, fala assim, olha, eu não vou deixar com que vocês vão por aqui, porque senão vocês vão olhar os filisteus e vão voltar. Isso fala de uma mentalidade. O povo não tinha uma mentalidade vencedora. O povo não tinha uma mentalidade de alguém que vai vencer. Na verdade, o único de toda aquela geração que possuía essa mentalidade era Moisés. Por quê? Porque Moisés cresceu no palácio, e Atos vai dizer para a gente que foi instruído em toda a ciência. Ele estudou para ser um príncipe, tinha uma mentalidade diferente. Deus usa aquele homem para conduzir o povo, mas o povo pensava como um escravo. O povo não estava preparado para assumir Canaã. E aí eles então vêm, são trazidos aqui para essa região, para a península do Sinai. E Moisés chega, nesse momento, sobe o monte, ele recebe a lei. Deus traz àquele povo a lei, que a gente vai chamar de Torá, que o judeu conhece como Torá, que a gente está falando aqui da lei de Moisés. E eu falei uma coisa com o pastor Reinaldo ontem, que ele falou, cara, gostei disso, mas eu queria também que você percebesse que a lei, Deus é bom. Concorda comigo? De Deus não pode vir nada ruim. De Deus emana coisas boas. Então não se permita dizer que a lei de Deus é ruim. Paulo vai dizer que a lei é santa, é perfeita, é justa. Ela não teve o poder de purificar, de santificar e de nos fazer nascer de novo, porque nenhum homem cumpriu a lei, mas a lei é boa. A lei, além disso, é um ato de graça de Deus, porque nessa história, nesse momento da história, o homem já não tinha Deus, estava separado de Deus, não tinha relacionamento com Deus, já tinha um salário prefixado a ele, a morte. O salário do pecado é a morte. O povo já estava amaldiçoado. Toda aquela galera, embora tivesse uma promessa de Deus, de algo para o futuro que se cumpre em Jesus, estavam amaldiçoados. E aí Deus pega para esse povo, que não tinha direito a nada, e Deus fala o seguinte, cara, se vocês andarem nos meus caminhos, mesmo você tendo pecado, eu vou te abençoar. Eu vou dar para você uma segunda chance. O que tu fez para isso? Nada. Mas eu quero te favorecer. Eu quero andar perto de você. Eu quero estar contigo. Deus começa a trazer uma lei na qual Ele vai ratificar e fazer promessas ao povo. Olha, se você for por aqui, eu vou te abençoar. Se você estiver nessa direção, eu serei contigo. Você será bem-sucedido, você será favorecido, você será abençoado. A terra de Canaã emana leite e mel, é uma terra próspera, é uma terra abundante, isso é para você.
Quando eu olho a lei, eu preciso entender que é um favor que o homem não merecia, que é algo que Deus, por graça, traz ao homem, ainda que num momento que o homem estivesse desconectado dele. E Deus, então, traz, naquele momento, as tábuas da lei. Moisés sobe, recebe as tábuas da lei. A gente não tem tanto tempo para falar sobre isso. Muitas coisas aconteceram quando Moisés subiu. O povo já se revoltou, o povo já se esqueceu dos milagres, o povo já entendeu que as coisas, esqueceu de tudo que Deus tinha feito no Egito, abrindo o mar. O povo já queria um outro Deus. O povo, mas Deus, ele quer ver em Moisés um coração e de repente ele não vê. Moisés vai e quebra as tábuas da lei. Deus manda que Moisés construísse um tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio deles. Deus não tinha legalidade ainda para habitar dentro. Hoje eu e você somos templos do Espírito Santo, não é isso, Mateus? Cara, nós temos o Espírito Santo em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. E uma das coisas que Jesus vem fazer é mudar esse conceito de que o lugar da presença de Deus, que o templo era aquele templo. Agora o templo somos nós. É um novo momento, é uma nova perspectiva, onde a presença de Deus habita em nós. O DNA de Deus habita em mim e em você. Por isso Jesus vai dizer para a gente, assim como ele é, o apóstolo João, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Porque o mesmo Espírito que habita em Jesus e habitou em Jesus, o Espírito de Deus, habita em mim e em você. Você diz amém? Cara, isso é coisa fantástica. Deus manda lá que os caras, os artesãos, a gente tem, cara, o Dino, a gente tem o JP, a gente tem, o Peugeot, mas aí a gente tem os artesãos. Do jeito que a gente tem aqui em Atlanta, esses artesãos, essa galera que chega junto com um talento, que Deus vai trazendo esses talentos, Deus trouxe homens habilitados, capacitados pelo Espírito Santo, ajudarem Moisés na construção de um templo. E esse tabernáculo de Moisés nada mais é do que um desenho de um plano de redenção. A gente consegue ver Jesus em tudo. Quando Jesus fala, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para mim e para você, isso é um versículo simples. Mas, na verdade, Jesus estava se referindo, eu sou o caminho. Essa primeira cortina aqui, era o caminho que o homem fazia até Deus. A verdade era a segunda cortina. E a vida estava aqui na terceira cortina que ficava aqui dentro, era a cortina dos santos dos santos. Quando os judeus escutaram isso, eles sabiam disso. Os caras entraram em choque, dizendo, esse cara é um herege. Quem é esse cara para falar essas coisas? E a gente precisa entender, cada mobília desse tabernáculo representa e aponta para Jesus. Jesus, o altar do sacrifício aponta para o sacrifício de Jesus. Aponta para a cruz que Jesus foi. A bacia da purificação aponta para a nossa purificação na palavra de Deus, como o Novo Testamento vai dizer. O menorá, ou a menorá, vai apontar para Jesus, que se auto-intitula em João, eu sou a luz do mundo. A mesa dos pães asmo, que era uma mesa com 12 pães, representando cada uma das tribos de Israel, totalizando todo o povo, a bênção é para todos nós. Não é só para os pastores, ou para os obreiros, ou para os diáconos. Não, a bênção é para todo o povo. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Não só apontando para o maná que desce sobre o povo como uma provisão no deserto, mas simbolizado no tabernáculo. Quando a gente olha o altar de incenso, Jesus ele vai falar para a gente desse lugar. E ele traz para a gente um novo lugar. Quando chegam para Jesus, a mulher naquele tanque de Jacó, Jesus, os meus pais dizem que o local de adoração é nesse poço, no Monte Gerizim. Já vocês, judeus, dizem que o local de adoração é Jerusalém. Na verdade, onde é o verdadeiro local de adoração? E Jesus falou, olha, chegou a hora. Não é lá, nem cá.
chegou o momento onde de verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esse altar de adoração, de incenso, ele aponta para esse lugar de adoração que Jesus vem trazer. A Arca da Aliança aponta para Jesus. A glória de Deus, a presença de Deus que agora habita em nós. Todos esses... havia um ritual que uma vez o sumo sacerdote, representando todo o povo, chegava nesse local para pedir o perdão pelo povo, para fazer o sacrifício. E repare que tudo nesse tabernáculo aponta para Jesus. Eu vou mostrar uma foto do tabernáculo novamente. E essa é a disposição dos utensílios no tabernáculo. E quando eu olho a disposição desses, eu vejo a cruz de Jesus. Eu começo pelo altar, depois pela bacia ou pia, e depois eu vejo aqui à minha esquerda a menorá, depois eu vejo à minha direita a mesa dos pães asmos, depois o altar de adoração para entrar na presença do Pai, e eu vejo ali o Santo dos Santos. Quando eu olho a forma, porque o que acontece? Esse tabernáculo, ele ficava no meio do acampamento do povo de Israel, mas a lei trazida por Deus, pelo Espírito de Deus, através de Moisés, ela vai mostrar para a gente que as tribos, as 12 tribos, deveriam se posicionar de uma forma que também é a forma de uma cruz. Tudo aponta para Jesus. Tudo no Novo Testamento conecta com esse momento. Essa é uma réplica de Israel. Você tem um parque chamado Timna Park, que essa é uma réplica real. Essa foto é uma foto que eu tirei. Alguém tirou uma foto que eu estava lá. Aqui na frente dessa parte aqui tem um lugar uma tenda, onde você faz uma explanação e tal. Alguém tirou uma foto minha lá, mas essa foto eu subi num lugar lá para tirar. E essa é uma réplica do tabernáculo de Moisés. O que isso tem a ver comigo na Nova Aliança? A gente é o desenho disso. Deus, como arquiteto maior, desenhou um plano, desenhou um movimento. A gente é o resultado desse contexto. Deus pede que Moisés instituísse sacerdotes e sumos sacerdotes. E esses caras agora vão fazer o quê? Vão fazer os sacrifícios, vão fazer o trabalho do templo. Eram as pessoas que faziam. O livro de Levíticos, ele é um livro que não é para toda a congregação, no sentido de Israel, porque era um livro muito destinado à tribo de Levi, que foi a tribo, ou que foi a família escolhida para exercer o serviço no tabernáculo. E quando a gente olha, por exemplo, os sacerdotes, cara, a gente vê que esse sacerdote, na antiga aliança, que representava a humanidade, que representava o homem, um homem chegava na presença de Deus e fazia um sacrifício em que toda a nação durante o ano era abençoada. Hebreus vai falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Está sentado à direita junto ao Pai, melhor intercedendo por mim e por você continuamente. Legal que Pedro vai falar para a gente que nós somos agora em Jesus feitos reis e sacerdotes. Eu não sou o sumo sacerdote, meu sumo sacerdote é Jesus, mas Jesus me fez sacerdote. Desde o Antigo Testamento, Deus queria separar para si um povo de sacerdotes. Um povo, mas o povo não quis. Mas em Cristo nós fomos feitos. Eu, Mateus, Pastor Reinaldo, JP, Alessandra, Ana Carla, Mendes, Carol. Nós fomos feitos nele reis e sacerdotes. Diga assim para acordar: eu sou rei e sacerdote. É assim que Deus te vê. É assim que Deus olha para nós, quando Ele olha para a gente em Cristo. Perceba como a graça de Deus está presente ainda no Antigo Testamento. Quando a gente olha esse sacrifício feito pelo sumo sacerdote, a gente vê no dia do Yom Kippur, a gente vê um sacerdote
né? E ele agora com vestes, ele está despido de todas essas vestes. Ele entra com as vestes, está lá, as vestes simples, né? E ele vai representar todo o povo. Ele pega ali o sangue e ele vai aspergir o sangue do animal sacrificado sobre a tampa da Arca da Aliança. Qual é o nome dessa tampa? Alguém me ajuda? Caporete. Mais algum? Assento de misericórdia. Mais algum? Propiciatório. Quem falou propiciatório? Eu gosto desse. Por que eu gosto desse? Porque o assento de misericórdia mostra uma faceta de Deus. Cara, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos ama sempre, Deus é bondoso sempre. Mas quando eu falo propiciatório, eu vejo que ali, naquele lugar, quando o sumo sacerdote da antiga aliança aspergia o sangue sobre a tampa, ele me fazia propício. Jesus te fez propício. Quando Deus olha para você, ele vê alguém santo. Por quê? Porque Jesus te fez propício. Nós continuamos imperfeitos, nós até erramos, nós até perdemos o alvo eventualmente, mas Deus, quando nos olha pelas lentes de Jesus, ele nos vê propícios. Somos filhos. Diga assim: eu sou filho de Deus ou filha de Deus. Você é porque Jesus te fez. E mais uma vez, tem a ver com Ele. Quando a gente olha esse sacrifício, eu vejo graça, 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 graça de Deus. Porque a Arca da Aliança era fechada. Havia uma ordem para que as pessoas não abrissem a Arca da Aliança, porque ia dar ruim. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Talvez você saiba. 3 coisas. Um pote de maná. Depois eu tinha a vara de Arão. E eu tinha o quê? Depois as tábuas da lei. Esses 3 elementos na antiga aliança simbolizam a rejeição do homem à provisão de Deus. Quando a gente olha as tábuas da lei, a gente vê a rejeição do homem à palavra dele. Quando a gente vê o pote de maná, a gente vê a rejeição do homem à sua provisão. Está lembrado naquela época que o povo estava comendo só pão e o povo fala: Deus, nós não aguentamos mais isso. Nas nossas casas no Egito nós tínhamos carne, Deus manda o quê? Frango para eles, né? Manda as codornizes. E a vara de Arão representa uma negativa do povo em relação à escolha de Deus. Quer dizer, Arão havia sido escolhido, Deus fala a Moisés, Arão é levantado como o sumo sacerdote, e agora nesse momento o povo, ele acaba dizendo não, e fala o seguinte: que história é essa? Por que Arão? É porque é seu irmão, seu primo, é da tua família? Perguntas que a gente faz eventualmente, né? Eu não sei se você já fez, mas pelo menos alguém já fez, e você ficou sabendo disso. Por que ele, não eu? Aí Deus fala: olha, faz o seguinte, Moisés, manda um homem de cada tribo representante pegar uma vara seca, e a que florescer será a minha escolha. Então, esses elementos simbolizam a negação do homem a Deus. E Deus, em misericórdia, em graça e favor, Ele diz assim: eu não quero ver e olhar para a sua imperfeição e para o dia que você me negou. Não. A marca do sangue é suficiente. A marca do sangue do Cordeiro é suficiente para aniquilar, para acabar, para apagar todos os teus erros e as tuas transgressões. Você está perdoado, você é favorecido. Isso tudo que acontece é um desenho que aponta para Jesus. Tipologicamente, é o que ia acontecer. É por isso que eu começo, às vezes, ministrando a matéria do Antigo Testamento, falando, né? Por que a gente estuda o Antigo Testamento se nós somos gente da Nova Aliança? A gente precisa saber dessas coisas. Porque eu penso que quando a gente conecta, a gente fica mais crente. A gente fala: cara, é verdade, Jesus está aqui, Jesus está escrito aqui, Jesus é o cumprimento disso, é verdade, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel com a sua aliança. E aí chega um cara, depois desse período, né? A primeira geração ela não entra na terra de Canaã por incredulidade. Mas, a comando de Josué, a turma, ela entra na terra de Canaã.
E quando eles entram, eles começam a conquistar. Foi um período muito legal, período abençoado, onde Josué andou nos caminhos de Deus. E Deus honrou Josué. Deus já começa fazendo com que aquele povo entrasse, né, passando o Jordão a pé seco, vendo as muralhas de Jericó cair, mostrando para mim e para você, para o homem, que não tem a ver com o meu esforço. Diga assim, não tem a ver com o meu esforço, mas com o poder de Deus. Agora na nova aliança, em Cristo Jesus. As coisas acontecem dessa forma na nossa vida, e eu preciso crer dessa forma. E a partir daqui, Josué envelhece, o cara não vai viver o tempo todo, né? E ele então distribui as terras já conquistadas para aqueles líderes das tribos. E aí o nosso mapa que você tem na sua Bíblia muda. A gente começa a ver esse mapa, que é o mapa da divisão das tribos de Israel. Esse mapa é familiar para você? Alguém já viu na Bíblia? Sim ou não? Show de bola. Deixa eu falar uma coisa para você, não é o seu caso. Eu estou achando que você está até atento demais, sexta-feira, essa hora, né? Mas se você tiver sono, não tem problema não. Eu falo, manso, tem essa vozinha que vai para fazer o Jorge eu dormir, aquela voz tranquila. Você vai ali rapidinho, toma um café, tem um café forte lá para te deixar ligado, tá legal? E volta para cá, não tem problema, tá? Eu fui 30 anos militar, e aí eu me lembro que nas nossas aulas, né, cara? A gente, nos cursos que a gente fazia, quando o aluno estava com sono, o cara ia lá para trás, aí. O cara, para não dormir, ficava lá, assim, na posição de descansar, né? Não é o seu caso, você vai ali e tal, joga uma água no rosto. Eu entendo que numa sexta-feira, depois da semana inteira de trabalho, você pode naturalmente estar, né, cansado, com um soninho, escutando o pastor falando baixinho no seu ouvido e tal, aquela coisa toda. Aí eu vou tirar um soninho, mas não me deixa sozinho não, que senão eu fico triste. Falou? Eu falo com os alunos assim, quando eu estou dando aula muitas vezes no college, o cara que é professor há muito tempo, que é o meu caso, não sei se eu sou um bom professor, mas pelo menos muito tempo eu sou. Então, o cara costuma, e ele conhece quando o aluno está conectado. Então, o aluno tem o poder de olhar para o cara, de estar parado, compenetrado, e você sabe que o cara está voando, o cara está pensando em que agora, né? Onde é que o cara está? O cara está assim. Então, me deixa sozinho não, que eu estou olhando você também. Por isso que eu venho para cá, sou igual retrovisor de aquele limpo de para-brisa, né? Venho para cá, para catando a galera. Mas, a gente está aqui no momento em que Israel agora tem uma nação, as tribos divididas, ok? E eles vão ter que continuar a conquista. Só que não fazem isso. Eles não fazem isso. Eles fizeram justamente o que Deus falou para não fazer. Eles, então, eles se misturaram com os povos dali, se casaram com as mulheres e também deram seus filhos. Eles adoraram os seus deuses. E o período dos juízes, ou do livro de Juízes, ao contrário do livro de Josué, que fala para a gente de um período de ascensão do povo de Israel, o período dos Juízes vai falar para a gente de um fracasso de um povo que se desconectou de Deus, que fez exatamente o que não era para fazer, e eles começam então a serem afligidos novamente pelos povos que eles haviam expulsados. E aí Deus, mais uma vez, fala assim, em graça. Mais uma vez, diga assim, em graça. Isso aí, legal. Eu acho que foi... Fala assim, em graça. Isso, Deus em graça, mais uma vez, Ele, mesmo que o povo, no tempo dos juízes, eles se distanciassem de Deus, Deus levantava um libertador e os favorecia. Foi assim com Gideão, foi assim com Débora, olha as meninas aí, ó. Foi assim com Eudes, foi aí com Sansão, foi assim com essa galera. Aí Deus levantava um libertador. O que Gideão estava lá? Com medo, cara, no meio do buraco lá onde se amassa uva e tal. Ele estava lá malhando trigo. E por quê? Porque tinha medo. Medo dos caras chegarem e Deus então levanta, faz daquele homem Gideão. Cara, tu és um homem valente.
e liberta aquela região onde Gideão vai, está ali, né? E depois esse cara que liberta o povo, que não merecia, mas por graça de Deus, ele fica sendo, né, esses libertadores ficam trabalhando como juízes. Por isso, as questões jurídicas eram resolvidas por esses caras. E aí, a gente começa a perceber que o povo, o tempo vai passando, tem uma série aí chamada, eu acho que Saul, é isso mesmo? Série, novela, alguma coisa, alguém já viu? Na Record? Não, você só vê coisa boa, né? Isso é pra brasileiro, mano. Ó, lá no Rio, né? É SBT, né? É assim, é? Record? É da Igreja Universal, são bênção, viu? E eles fazem umas séries assim fantásticas. E eles mostram bem, estão mostrando aí, ou mostraram um tempinho atrás, a história de Saul, né, a escolha do primeiro rei. O que acontece? O povo começa a perceber o seguinte: olha, nós não conseguimos, como essa estrutura, ou seja, são 12 tribos, nós não conseguimos com essa estrutura vencer as guerras. Os outros povos, cada um tem um rei. Nós queremos um rei. E aí há uma mudança de um sistema da teocracia, até aqui é Deus no controle. Né? Pastora Alessandra está ali, formada em teologia, né? A gente sai da teocracia para entrar na monarquia em Israel. E a gente só tem 3 reis, ou seja, essas 12 tribos agora vão ser um reino unificado. Então, o reino unificado de Israel, ele dura apenas 120 anos, mente. 40 anos reina Saul. 40 anos reina Davi. 40 anos reina Salomão. Mais uma vez 40, né? Depois, se alguém tiver aí uma ideia boa do que significa esse número 40 na Bíblia, me diz, que eu fico tentando saber. E, de repente, essa ideia pode me abençoar muito, né? Mas esses reinos, governados por esses caras, a gente tem aqui, reino de Saul, menorzinho. Reino de Davi, essa parte um pouco maior. E reino de Salomão vem até aqui em cima, até as margens do rio Eufrates. Estão vendo aqui, pessoal? Tudo isso foi o reino de Salomão. Só que Salomão se desviou. Salomão se desviou de Deus. Cara, Salomão fez o que não devia. Da mesma forma que Saul foi tirado do reino para Davi assumir, Salomão, ele tinha tudo para ser o cara mais fera, o melhor rei de Israel, porque ele viu todos os erros de Davi e Salomão e viu os acertos de Davi. E ele começa bem. Se você vê o primeiro livro de Reis, quando Salomão ainda era um menino, Deus fala, né, o anjo aparece a Salomão e diz: cara, pede-me o que queres que eu te dê. E ele fala assim: olha, eu quero sabedoria para governar esse povo, assim como o Senhor foi com meu pai, eu quero. E Deus se alegrou tanto que fala: cara, por que você pediu sabedoria e não a morte dos seus inimigos, e não prosperidade? Eu vou te dar sabedoria e vou te abençoar com tudo que você não pediu. Olha a graça e o favor de Deus sobre a vida desse cara. E a gente, então, né, quando fala a gente, o homem, o ser humano, com Salomão, ele vive um reino, ele vive um reinado, ele vive um momento onde ele começa decolando, e ele vai escrever, por exemplo, o livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria. Ele vai escrever o livro de Eclesiastes, ou Cantares, que é um livro onde Salomão, né, e a sua esposa, é uma poesia de amor de um marido para a esposa, representando para Israel, né, essa conexão, né, trazendo essa conexão do casamento, homem e mulher, com a conexão de Deus com Israel. Da mesma forma que no Novo Testamento existe uma conexão de Cristo com a igreja. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Né? Cristo é o noivo, nós somos a noiva como igreja. Mas no final do ministério, da vida, do reinado de Salomão, a Bíblia vai dizer que esse cara agora, ele tinha 1000 mulheres, ele chegou a possuir 1000 mulheres.
E aí tu vê que ia dar ruim, né? Às vezes, para você segurar uma, né, Ana? Já não é fácil, né? Mas, ainda mais com 1.700 mulheres e 300 concubinas. Eu estou brincando, eu falo assim com a minha esposa, mas ela é uma bênção. Cara, eu só sou o que sou por Jesus e pela minha mulher, que ela é muito bênção na minha vida. Mesmo estando verde, né, amor? Madura e tão maravilhosa. Mas, o que eu estou falando, gente? De vez em quando eu falo mais besteira para chamar você para mim também, né? Que senão não dá. Ficar só falando de Bíblia, tu dorme. Mas, fala sério. Mas, Salomão, no final da sua vida, cara, ele está tão distanciado de Deus com essas mulheres, que ele começa a fazer altares para essas mulheres, para vários deuses. Aí Deus fala assim com Salomão: Salomão, eu vou tirar de ti o reino. Não vou tirar das tuas mãos por amor a Davi. Ele tirou das mãos de Salomão, mas por amor a Davi, ele não tirou. Mas vou tirar das mãos do seu filho. Aí o que acontece? Salomão morre e o reino de Israel como nação unificada é dividido, né? O reino é dividido. A gente tem o reino do norte e o reino do sul. Alguém já ouviu falar nisso, pessoal? Reino do norte e reino do sul? De repente é muita coisa que você nunca ouviu falar, que você fala: meu Deus do céu, eu não estou entendendo mais nada. Quantos estão voando aqui? Digam amém. Sério? Estão entendendo? Estão acompanhando? Caraca, né? Mas como é que... Maravilhoso! Não, mas eu estou falando para vocês, né? Vocês são maravilhosos, cara. Que eu estou falando de um montão de coisas que talvez você nunca nem tenha ouvido. Você está entendendo? Deus tem essa graça com a gente. Deus nos faz até mais inteligentes, né? Então, esse reino do sul, ou reino do norte, eles são reinos, ou seja, 10 das tribos, ela vem aqui para um cara chamado Roboão. Por que é reino do norte ou Israel? É simples, porque está mais ao norte, né? Ou Israel, porque são 10 tribos ali. E as outras 2 tribos ficaram com Roboão, que é o filho de Salomão. Esses reinos, falando de cada um agora especificamente, eu não tenho nenhuma pretensão de achar que você vai sair daqui sabendo tudo. Mas depois você vai pegar, você que está vindo aqui, você vai ter acesso a esse PDF e você estuda em casa, que eu acho super legal você ter essa percepção. No Reino do Norte, vamos falar só o que aconteceu aqui, nesse pedacinho, com Jeroboão. No Reino do Norte, a gente tem aqui uma situação bem interessante. Esse cara, por conta da guerra civil interna que existe com Israel, aonde o povo judeu adorava, qual era o templo? O templo de Jerusalém. Sempre foi isso. Só que esse cara chamado Roboão, a primeira providência desse cara foi fazer o seguinte: ele pegou e construiu ele proibiu o pessoal daqui descer para Jerusalém para adorar. E ele construiu 2 templos, um em Dan, aqui em cima, e um em Betel. E ele coloca, se lembra aquele bezerro de ouro que o povo faz lá no Egito? Esse cara tinha vindo do Egito. Por influência religiosa do Egito, ele coloca 2 bezerros de ouro e o povo começa a adorar. O povo começa a se afastar de Deus. O povo começa a ser infiltrados por outros deuses. Um cara daqui de cima chamado Acabe, ele casa-se com Jezabel. Nessa época, ela era uma sacerdotisa de Baal. Já escutaram falar nisso? O povo agora de Israel está adorando a Baal. A galera aqui de cima está adorando a Baal e Deus levanta profetas. É por isso que a gente vê alguns profetas duros falando do pecado do povo. Tem muitos profetas messiânicos, mas a mensagem dos profetas também era condenar o pecado do povo. E aí o que acontece? Essa galera daqui, por conta de tudo isso, eles são tomados pela Assíria, no ano de 722 a.C. O Mendes está rindo, não sei se está gostando, tá ruim, cara? Tá bravo aí? Às vezes o cara está assim, meu Deus, não estou entendendo nada, aleluia. Mas
722, é muita história, gente, né? A gente começa a ver, né, que esse reino, a Síria sai aqui de cima, ela toma, invade todo o reino do norte, tá bom? E aí o que ela faz? Isso é importante você gravar. A Síria, ela não chega destruindo a cidade. A Síria faz assim, olha, quando ela chega, ela vai pegar. Eu invadi o local, eu invadi esse local, certo? Invadi aqui o reino do norte. Aí ela vai pegar o judeu, vem cá, por favor. Eu vou levar para uma outra localidade. Vem cá, Mateus, por favor. Depois vocês trocam, não vai ficar sozinho, não. E ela pega aqui o outro cara de outro lugar e coloca aqui no lugar desse cara. E aí o que ele faz com isso? São vários povos de várias línguas que adoram a vários deuses. Ele quebra uma identidade geográfica, ele quebra uma identidade cultural, ele quebra uma identidade religiosa, ele cria um povo que não se comunica e que não pode se rebelar. E, consequentemente, cria no Reino do Norte um povo que é desconectado. Isso vai ser importante para depois a gente ver, isso vai gerar algumas consequências. Desconectados com o Deus vivo, com o culto a Deus. Que isso fica acontecendo somente com a galera aqui do Reino do Sul. Obrigado, tá? Obrigado, obrigado. A galera aqui dá continuidade. Por que aqui as coisas continuam? Deus tinha uma promessa incondicional com Davi. Da semente de Davi viria o Messias. E ele, esse cara, ele é dessa região. Davi era da tribo de Judá. Então, Davi era daqui. Então, essa região, uma região onde as coisas continuam. Nem todos os reis fizeram bons reinados. Na verdade, a maioria não fizeram bons reinados. Mas esse reino do sul, ou Judá, ele também acaba caindo com o tempo. Ele acaba, no ano 606, sendo invadido pela Babilônia. Quem tomou o reino do norte foi a Síria, e agora, no ano de 606, a Babilônia invade o reino de Judá, ou reino do sul. Por que reino de Judá? Porque ali haviam duas tribos, Benjamim e Judá. Benjamim, porção pequena, e Judá, uma porção quase que totalitária dali. Então, o povo é levado para a Babilônia, e onde eles ficam 70 anos. Então, o povo sai daqui, ou seja, aqui em cima o povo já estava, Israel, já deu ruim aqui. Quando o povo é levado para a Babilônia, o que acontece? A Babilônia destrói a cidade, na sua terceira investida. Ela destrói o templo de Salomão, ela detona com tudo, ela queima a cidade, ela queima as casas, ela saqueia o templo. A Babilônia faz isso. E o povo, então, fica 70 anos cativo, mas tudo isso já havia sido profetizado. Por exemplo, quando a gente olha o profeta Jeremias, ele vai falar isso antes da destruição de Jerusalém. Toda essa terra se transformará em ruína e desolação. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante quantos anos? 70 anos. Depois ele diz, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do povo de Israel e Judá, diz o Senhor, fá-los-ei voltar para a terra que seus pais possuíram, ou seja, uma promessa de retorno depois dos 70 anos. Isaías, ele vai falar de um cara chamado Ciro, que nessa hora nem estava na história. Ele vai dizer o seguinte, e Deus, na minha justiça, ou seja, né, eu, Deus, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha casa e a minha cidade, e libertará os meus exilados. Então, é um cara que vem, ele invade, ou seja, depois desses 70 anos que acontece de cativeiro, tá bom? O povo, só para você saber, eles não ficaram 70 anos direto. Em 606, o povo entra, leva a classe mais nobre, levam os artesãos. Nessa vez aí foi Daniel. Depois, eles novamente entram numa segunda investida, 597. Em 586, 20 anos depois, eles destroem tudo e levam o povo preso lá para a cidade, lá na Babilônia. E aí Jerusalém praticamente fica, desabitado. Alguns outros, o Jeremias não foi, por exemplo, para a Babilônia.
Jeremias teve a opção de não ir. Mas a maioria do povo fez. E a gente vê os livros de Jeremias contando essa história, os livros de lamentação de Jeremias. O que o livro de lamentação faz? É o lamento do profeta ao ver a cidade de Deus, a cidade maravilhosa, destruída. É por isso que ele está triste, está na depressão, está entrando naquele momento bem down para baixo. Ele vai falar: cara, eu quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Eu sei que Deus vai trazer esse povo de volta, porque Deus já falou comigo isso. Mas eu estou triste. Mas eu não posso ficar pensando na minha derrota, na minha tristeza, no meu caos. Eu preciso trazer esperança ao meu coração. Eu quero trazer, porque as misericórdias do Senhor, elas são a causa de eu não ser consumido. E ele começa a trazer, e aí um cara chamado Ciro vai chegar lá naquela região. Eu vou passar aqui rapidinho, porque o nosso tempo está bem curto. Um cara chamado Ciro, a gente vê isso no livro de Esdras, e esse é um decreto de Ciro, desse cara que Isaías profetizou. E diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Ele conquistou a Babilônia. Então, primeiro império, grande império militar, Egito. Segundo, a Síria. Caiu a Síria, Babilônia. Depois surge o Império Medo-Persa. Então esse cara vem, e libera o povo. Diz: o Senhor Deus, quando ele chega na cidade, o sacerdote: cara, o profeta Isaías falou que você vinha nos abençoar, nos libertar. Aí ele, vaidoso, então ele diz: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. O cara é cheio de ego, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é do seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. E aí o povo então sai, ou seja, mapa, mapão. Ciro sai da Pérsia, invade a Babilônia e libera o povo para voltar para essa região. Os hebreus eram conhecidos como hebreus, como os israelitas. Mas a partir da Babilônia, eles passaram a ser conhecidos como judeus. Por quê? Eram a tribo de Judá, as pessoas da tribo de Judá. Esse termo judeu, ele começa que eles voltam para aquela região. E eles voltam em 3 momentos. Uma primeira galera chega com um cara chamado Zorobabel. Diga assim: Zorobabel. Nome difícil, Diga mais uma vez: Zorobabel. Beleza, esse cara vem para reconstruir o quê? O templo. A segunda leva de pessoas que retornam vem com um cara chamado Esdras. E Esdras era um escriba que propôs no seu coração ensinar a lei do Senhor, e ele vem então trazer novamente a lei. Ele vem reconstruir a lei, ele vem trazer restauração à lei. E um cara que você já deve conhecer, chamado Neemias, ele vem trazer aí, vem ajudar na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. E é com esse grupo de remanescentes, quase 50 mil pessoas, que tem continuidade a história de Israel até os dias de Jesus. Toda aquela nação dos 5 milhões que saíram do Egito, cara, a gente está agora com 50 mil pessoas. E Deus está trazendo. O que significa dizer, irmãos, que Deus tem um propósito com o seu povo. Deus tem um propósito com a sua igreja. O povo de Israel e a igreja já era para ter sido aniquilada do mapa há muito tempo. Mas Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa, inclusive, de restauração de Israel. Você crê nisso? Diga amém. São nossos irmãos, serão alcançados, a palavra diz. E Deus tem uma promessa com a igreja. Jesus vai dizer o seguinte: cara, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. A igreja de quem? É de Jesus. A igreja de Jesus na face da terra, ela é o conjunto de todas, é formada pelo conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus, da Nova, da Assembleia, da Presbiteriana, da Lagoinha. Qual é a igreja do irmão? Desculpa, meu. MSPM. Amém. MSPM. Também de lá. Então, o reino de Deus, a igreja de Jesus, é formada por todos nós. A gente tem um pastor aqui, veio nos prestigiar, veio nos abençoar.
E a gente está aqui vivendo isso. Então, quando o povo volta, olha só, isso aqui também tem implicações lá na frente, tá bom? Imagina só, o povo do Reino do Norte era aquele judeu mestiço, misturado, sabe? E o povo do Reino do Sul, aquele judeu puritano. Quando eles retornam, quando Ciro libera, eles, ou seja, a galera do Reino do Norte também quis ajudar na reconstrução. E aí, o que os judeus do Reino do Sul fizeram? Não façam isso. Não queremos a ajuda de vocês. Não temos nenhuma parte com vocês. E isso vai trazer, por exemplo, implicações diretas nos dias do ministério de Jesus. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Então, olha só o que diz para a gente Esdras, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Quando os inimigos de Judá, o pessoal do Reino do Norte, quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o templo de Jerusalém, que havia sido destruído, foram falar com Zorobabel, que liderou a primeira equipe do pessoal que volta, e com os chefes das famílias. Eles dizem: vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o mesmo Deus e temos sacrificado a Ele desde a época do rei da Síria que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel era o líder que levou a primeira leva dos judeus para reconstruir. Ele diz: contudo, Zorobabel e o sacerdote Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Vocês não. Vocês estão separados. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro da Pérsia nos ordenou. Para você entender melhor o cenário, o que acontece dentro desse contexto maior? O povo do Reino do Sul, ou a tribo de Judá, eles constroem um templo, e o povo do Reino do Norte reconstrói outro templo para adorar ao mesmo Deus. E a capital do Reino do Norte era Samaria. E aí, a gente sabendo disso, a gente fala: agora eu entendo, então, porque aquela mulher do poço de Jacó falou: meu pai adora aqui em Samaria, no poço de Jacó, e vocês adoram em Jerusalém. Cara, eu estou vendo que tu és profeta, você já falou muita coisa aí, cara. Então, me diz aí onde é o lugar certo de adoração. Onde começa isso? Aqui. As coisas começam a acontecer nesse momento.